Seja bem-vindo a mais um Xiloida. Mais uma vez estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre política, falar sobre um pouco o cenário local em Joinville, Santa Catarina, no Brasil e até fora do Brasil, o que acontece aí. Compartilha esse conteúdo, assiste da semana passada e compartilha também. Manda sua pergunta, porque construí esse programa já com algumas perguntas que surgiram do programa anterior. Então, sejam bem-vindos e obrigado por participarem, tá? Vou tentar sempre fechar aqui dentro dos 15 minutos para poder ficar mais fácil de compartilhar esses conteúdos. Então, bora conversar um pouquinho. Primeiro falando sobre Joinville, tá? Muita gente me perguntou com relação à suplência, né? As pessoas ainda não entendem muito bem o que é um suplente. Murilo, mas o suplente é um cargo? O suplente ganha quanto? Gente, suplente não é cargo, suplente não tem salário, não é nada disso. O suplente é simplesmente o primeiro reserva, como se fosse uma partida de futebol, fica no banco de reserva, quando um titular precisa sair do campo, o reserva entra. O suplente basicamente é isso. O suplente é o primeiro reserva do partido. Hoje o meu partido, né, pelo qual eu me candidatei, que é o Partido Novo, tem 4 vereadores eleitos. Vereadora Vanessa Falck, Alisson, Júlio, Érico Vinícius e Neto Peters. Se qualquer um dos 4 sair por um motivo de saúde com uma licença de mais de 30 dias, se um deles for secretário da prefeitura, do estado, do governo federal, eu assumo. Se eles se licenciarem por qualquer outro motivo, quem assume sou eu, sou o primeiro suplente. Se algum deles se elegerem deputado daqui 2 anos, se eles forem candidatos e se elegerem deputado, aí eu assumo de forma efetiva, oficial. Se algum deles se elege, aí abre essa vaga para o primeiro suplente assumir. Então, suplência é isso. É o primeiro reserva que está à disposição do partido, caso necessário. E me perguntaram também sobre o tapetão. O que é o tapetão? Mais uma vez falando de futebol, né, como comparativo. No futebol a gente diz que o tapetão é quando um time perde, por exemplo, o jogo em campo, mas depois vai para os tribunais discutir. Ou teve um jogador inscrito de forma irregular, vai discutir um cartão, qualquer coisa assim. É decidir na justiça aquilo que em campo talvez não deu certo. E em Joinville, as eleições no tapetão também já aconteceram, inclusive recentemente. Na última eleição, nós tivemos 2 partidos que perderam os mandatos por conta de candidaturas irregulares. Nós tivemos o vereador eleito Sidney Sabel, eleito pelo DEM, a chapa toda caiu, perderam todos os votos, e também o Osmar Vicente do PSC. O que aconteceu com o Sidney Sabel e com o Osmar Vicente? Dentro do partido deles, tinha algumas mulheres candidatas que a justiça suspeitou que elas não fizeram campanha, que elas estavam ali simplesmente para cumprir as suas cotas, né, as cotas dos partidos, para ter uma quantidade de mulheres. Acontece que a justiça julgou, condenou, o partido perdeu todos os votos e esses 2 vereadores perderam seus mandatos. Quem assumiu na época, no lugar do Sidney Sabel, foi o Nado, vereador Nado do PROS na época. Ele assumiu então a vaga do Sidney Sabel. E no lugar do Osmar Vicente, quem assumiu foi o vereador Mauricinho, do MDB. Vereador Mauricinho, que posteriormente teve seus problemas judiciais, foi preso, perdeu seu mandato. E quem assumiu no lugar do Mauricinho foi o vereador Pelé. Então, aconteceu isso recentemente em Joinville. O que eu penso sobre isso? Se alguém descumpriu as regras eleitorais, tem que ser punido, tem que perder o mandato, porque quem faz as coisas da forma certa precisa ser beneficiado sempre. E quem faz as coisas da forma errada tem que ser punido, tá? Então, se acontecer alguma coisa, eu acho que sim, isso tem que acontecer. O tapetão é visto como feio no futebol, mas na política eu acho que cumprir a lei é o mínimo, né? Principalmente para quem quer ser um legislador. Então, mas assim, não existe nada hoje que aponte para alguma irregularidade, para que algum processo judicial esteja acontecendo. E se alguém cair, precisa fazer uma conta para saber qual é o partido que ganharia mais uma vaga, etc. Então, não é coisa tão simples assim. Mas o fato é que já aconteceu recentemente em Joinville e, a meu conhecimento, não existe nenhum processo aberto para nenhum partido perder as vagas que ganhou, mas vale ficar atento. Inclusive, se você tiver alguma informação que eu não saiba, manda aí que a gente pode pesquisar, tá bom? E uma notícia boa aqui de Joinville é com relação ao saldo de empregos, né? Comprovando o crescimento da nossa cidade, dados do CAGED, que é do Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo de empregos em Joinville, de janeiro a setembro desse ano, foi de mais de 12.700 postos de emprego. O que é o saldo de empregos? É o número de contratações menos o número de demissões. Então, Joinville cresceu a quantidade de empregos em 12,7 mil só nesses primeiros 9 meses do ano. O serviço sempre puxando a fila, mais de 6.600 novas vagas de emprego.
seguido aí da indústria, do comércio, construção civil e agropecuária. Então, Joinville mostrando que realmente é uma cidade pujante, uma cidade que está trazendo oportunidades para as pessoas, e quem quer investir, gerar emprego e renda, Joinville é o seu lugar. Pode vir para cá porque realmente Joinville está dando um banho no empreendedorismo e tem muito ainda para acontecer, muito para fazer a partir dessa nova gestão do prefeito Adriano. Governo do Estado. Isso foi interessante. Na semana passada eu falei que o MDB estava negociando com o governador Jorginho Melo para ganhar mais espaço no governo e quem sabe até mirando as eleições de 2026. Pois bem, as negociações evoluíram, então o MDB, que hoje já tem a Secretaria de Infraestrutura, deve realmente indicar um nome para a Secretaria de Agropecuária. Então, provavelmente, Antídio Lunelli deve ser esse novo secretário, só que o MDB também trucou o governador e pediu mais uma secretaria, e provavelmente deve levar. Tá? O que estão falando bastante é na Secretaria de Portos e etc. Então, existem possibilidades aí do MDB ganhar mais espaço dentro do governo. Jorginho toma essas decisões meio sozinho, ele é bastante centralizador nas decisões políticas, o governador Jorginho. Então, ele precisa também apaziguar os ânimos dentro do próprio PL, porque ele acaba beneficiando alguns deputados, que aí complica nas suas bases, né? Em Criciúma, no Oeste, precisa ver como é que vai ficar esse arranjo para as eleições de 2026, porque ele beneficia o próprio governo, mas às vezes pode prejudicar algum candidato dele mesmo lá na frente nas próximas eleições. Mas é um movimento interessante. Provavelmente o MDB, ganhando essas vagas, deve confirmar o apoio para o Jorginho Melo em 2026, e aí a gente não sabe se podem indicar talvez até o vice, estar mais próximos, não sabemos ainda. Mas o fato é que o MDB está bem encaminhado para fazer parte do governo do Jorginho Melo. E falando dos nossos deputados federais, né? Hoje Joinville tem 2 deputados federais, mas que acabam não dando uma representatividade como nós merecemos e já tivemos. Se nós olharmos, por exemplo, para a própria Criciúma, né? Criciúma, se eu não me engano, tem 5 ou 6 deputados federais, o oeste do estado é bem representado. E nós hoje temos o Darcy de Matos, que ele é suplente, então ele acaba não tendo um mandato com autonomia, né? Emendas, o próprio gabinete dele ele não consegue montar voltado para Joinville. Então o deputado Darcy de Matos hoje está lá, ele é de Joinville, mas não tem essa representatividade que já teve, talvez, como deputado estadual em outros momentos. E o Zé Trovão também não conseguiu ainda mostrar muita representatividade, muitos benefícios para a nossa região aqui. O Zé Trovão não foi eleito basicamente por Joinville, né? Ele fez cerca de 70 mil votos, se eu não me engano, sendo 17 mil em Joinville. Os votos dele foram muito pulverizados pelo estado, então ele tem bastante bases para atender aí pelo jeito. E Joinville acaba ficando um pouco sem representatividade. Mas tem 2 pontos importantes em olharmos para os candidatos a deputado federal. 2 pontos que são muito importantes. O primeiro é a representatividade da nossa cidade, da nossa região. Quanto mais deputados da nossa região nós tivermos, mais possibilidade de trazermos recursos, de trazermos obras de infraestrutura para a nossa região. Olharmos pela nossa região aqui é fundamental. Nós já tivemos grandes deputados federais, o próprio Luiz Henrique foi um grande deputado federal que Joinville teve. E isso garante que Joinville seja melhor vista, tenha uma voz mais ativa, consiga chamar a atenção em nível nacional. Mas quem são os possíveis candidatos aí a deputado federal? Pelo Partido Novo hoje nós não temos nenhum nome que se diz candidato a deputado federal já de cara, né, pré-candidato. Nós temos 3 vereadores reeleitos do Novo, Alisson, Érico e Neto Peters. Um dos 3 pode ser esse candidato. O vereador Érico, inclusive, já foi candidato a deputado federal pelo Novo. Nós temos também o deputado estadual Matheus Cadorim, que deve ir à reeleição à estadual, mas não é descartada nenhuma hipótese. O Novo hoje tem um deputado federal, que é o Gilson Marques, lá de Pomerode. O MDB tem o Fernando Krelin, que é deputado federal em 2º mandato, já concorreu à prefeitura, é um bom nome para tentar esse voo mais alto. Não sabemos ainda se realmente vai deputado federal, fica a deputado estadual, que é uma reeleição talvez mais garantida. Não se definiu ainda, assim como Sargento Lima, que foi candidato a prefeito aqui contra o prefeito Adriano, não se elegeu prefeito, também é deputado estadual e deve tentar um voo para deputado federal, permanece deputado estadual.
A chapa do PL tende a ser uma chapa muito complexa. Eles elegeram 6 deputados federais na outra eleição, inclusive o Zé Trovão. Quem ficou de fora como primeiro suplente, Coronel Armando, que também é de Joinville, que talvez poderia aparecer numa possível disputa, mas ainda não se colocaram, né? Carlito Mers, pelo PT, já foi deputado federal, inclusive teve um protagonismo importante, chegou a ser relator do orçamento da União. Então, Carlito Mers, pelo PT, que também foi candidato a prefeito aqui em Joinville, é um nome que poderia surgir. O PSD não tem mais o Darcy de Matos, porque o Darcy ele perdeu a filiação no PSD por ele ter apoiado um candidato a prefeito de outro partido. Ele não faz mais parte do PSD. Então o PSD hoje não tem nenhum deputado federal aqui da nossa região. Eles elegeram 2 deputados federais em 2022. Mas elegeram agora 3 vereadores, 2 reeleitos, Ascendino, né, pastor Ascendino, e o Diego Machado, presidente da Câmara, e o Kiko da Luz. O Diego Machado tem um bom trânsito no estado todo, é um nome forte, a gente sabe que ele é bastante conhecido aqui na nossa região, mas tem bom trânsito dentro do PSD. Quem sabe é um nome aí que pode aparecer, mas a deputada estadual é praticamente certa essa candidatura. União tem o Fábio Chochete, que é de Jaraguá do Sul, nosso vizinho aqui, mas tem 2 vereadores, Tânia Larson, que já foi candidata a deputada, e o Matheus Batista, o vereador mais jovem eleito e que tem umas pautas nacionais muito fortes. Ele aparece sempre falando sobre pautas nacionais, sobre os confrontos que ele tem, por exemplo, com Lula, com o PT. Então, talvez poderia se ensaiar num voo aí para deputado federal, o Matheus Batista, daqui 2 anos. Vamos ver. E quem mais? No Joinville também nós tivemos na última eleição os 2 mais votados. Rodrigo Coelho não se elegeu deputado federal, ou melhor, não se reelegeu deputado federal. Fez um ótimo mandato, apareceu bastante, foi bem avaliado, mas não conseguiu a sua reeleição. O Podemos, que era o partido dele, não elegeu nenhum deputado federal. Então não conseguiu por falta de nominata. Ele foi o mais votado do partido no estado, mas não chegou. E foi o mais votado de Joinville. E a segunda mais votada de Joinville foi a delegada Tânia Arada. A delegada Tânia foi candidata pelo Novo, também não conseguiu se eleger, ficou em terceiro no partido, quem elegeu foi o Gilson Marques, e não sabemos ainda se ela deve se movimentar, tentar ser candidata novamente, mas a delegada Tânia Arada fez uma grande eleição e é um nome que poderia voltar a surgir. Então, é muito importante nós olharmos para os deputados federais, primeiro pela representatividade da nossa região, como eu já falei, mas em segundo, os deputados eleitos, eles determinam o orçamento do fundo eleitoral dos partidos, ou seja, se lá no Ceará, no Maranhão, no Acre, eles elegerem um monte de gente do PSTU, o PSTU vai ter mais fundo eleitoral aqui em Joinville, porque isso é definido pela quantidade total de deputados federais que o partido tem. Não importa de que região que é, a distribuição desses recursos é feita pela quantidade total de deputados federais eleitos. Não só o fundo eleitoral, o tempo de TV também é definido pela quantidade de deputados. Então, os deputados federais eles determinam muita coisa. E quem tem mais deputados federais acaba ganhando protagonismo, acaba ganhando força dentro do Congresso Nacional, porque todas as votações feitas em bloco levam o partido todo. Então, isso é muito importante a gente prestar atenção. Então, muitas vezes a gente quer votar em um número de cima a baixo, sem saber muito bem o que aquilo representa, né? Então, prestar atenção nos deputados federais é muito importante. Aliás, nós teremos aí em breve também as eleições para presidente da Câmara Federal, dos deputados, e Hugo Mota é o candidato do Republicanos, que é apoiado pelo Arthur Lira, atual presidente. Nós reclamamos tanto dos deputados federais, que às vezes falta postura, falta coragem para fazer algumas coisas, mas ele é candidato com o apoio do PT, do PV, do PCdoB, do MDB, do PP. E sabe de quem mais que está com esses partidos todos? O PL. Então, para eleger o próximo presidente da Câmara dos Deputados, vários partidos de ideologias diferentes estão se unindo para que Hugo Mota seja o próximo presidente da Câmara. Então, a gente vê que a política é feita de várias formas, né? A gente não sabe muito bem quais são esses acordos, mas deveremos ter Hugo Mota, próximo presidente da Câmara, com o apoio do PT e do PL, juntos nessa eleição. E amanhã, terça-feira, eleição nos Estados Unidos. Então, Trump ou Kamala Harris? Se você fosse americano e pudesse votar amanhã, qual seria a sua escolha? A escolha de amanhã impacta no mundo todo. Os Estados Unidos é o país mais importante do mundo economicamente, em vários aspectos. E nós sabemos que a eleição de Donald Trump fortalece muito a direita em todo o país,
em todo o mundo, aqui no país também. Então, vamos ver. Dentro de uns 3 dias, a apuração nos Estados Unidos deve sair e aí nós vamos saber quem é o próximo presidente ou presidenta dos Estados Unidos. Certo, gente? Esse é o Chiloida, continua me seguindo, compartilha esse conteúdo, se tiver qualquer dúvida, qualquer informação, me manda aí que a gente vai conversando. Beleza? Valeu, boa semana!